Bom, então boa noite a todos. Mais uma vez aí nós estamos aqui para poder reunir e falar um pouco sobre aquicultura. Hoje um tema que eu particularmente gosto muito, não é minha especialidade, mas eu já dei até consultoria na parte de processamento, não na parte de novos produtos, mas na parte de beneficiamento, como fazer o processamento. É um tema que eu levo como hobby e gosto muito. Então hoje nós convidamos a doutora Amanda Maria Teixeira Lago, a empresária, sócia, fundadora da Consultoria de Excelência de Alimentos e pesquisadora de pós-doutorado, doutora e mestre pela Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. Então, eu passo a palavra para a Amanda para conduzir melhor a apresentação. Se quiser falar um pouquinho mais sobre sua formação, sua experiência profissional, pode ficar bem à vontade, viu, Amanda? Tá certo, Adriano. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, o convite, para estar aqui com vocês. Assim como o professor falou, esse tema é um tema que eu gosto muito também, É um tema, assim, que eu acho que só tem a agregar, e a gente vê o crescimento do pescado nos últimos anos, isso é muito prazeroso, e principalmente vem se falando mais de aproveitamento de resíduos, Então, como o professor falou, eu sou engenheiro de alimentos, o meu mestrado eu fiz na área de aproveitamento de resíduos agrícolas e industriais, voltado principalmente para o aproveitamento de pescado, Então, assim, no doutorado eu já mudei um pouco o foco, mas meu mestrado foi voltado para isso. E até hoje, sempre que eu posso, eu estou envolvida nesses projetos, com a professora aqui de Lavras, e é um tema bem bacana. Eu tentei montar uma apresentação para bastante foto de tudo aquilo que a gente faz aqui, porque a gente sempre fala de aproveitamento, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, mas é interessante quando a gente vê que realmente é verdade, que a gente sempre pensa, será que dá para fazer tudo isso? Como a gente usa a palavra de resíduo, não sei se seria o correto, ou um coproduto, um subproduto, mas dá sim para transformar em produtos de alto valor agregado. Eu vou iniciar aqui, então, a apresentação, e a gente vai discutindo. Vocês podem ficar à vontade de interromper, a hora que vocês quiserem, se quiser parar e perguntar, não tem problema com isso, viu? Vocês podem parar a todo momento. Então, iniciando aqui, o título da palestra vai ser em Gestão Sustentável no Processamento de Pescado. Eu achei interessante, iniciar falando o que é o pescado, Todos vocês já sabem, só para a gente entender a amplitude de quando você fala de aproveitamento, porque geralmente quem não é da área de pescado, a gente pensa mais em peixes, Quando a gente fala, o pescado, a maioria das pessoas, até mesmo eu, quando não trabalhava nessa área, eu imaginava sempre o peixe, A gente nunca imagina o restante todo que existe, Então, pelo decreto 9.013, que foi atualizado, em 2017, eles o pescado por crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Então, aí a gente engloba tudo, os peixes em geral, lula, siris, caranguejos, camarões, lagostas, crocodilos, jacarés, baleia, a gente consegue entrar aí num tanto, de animais, tartarugas, que fazem parte, dessa cadeia. Então, se você pensa aí nas ostras, tudo onde, está englobado dentro dessa classe pescado, e o tanto de resíduo, é gerado, por ser uma classe muito grande. Então, a importância toda desse tema, o que se falar desse tema todo, Tudo vem em questão das questões ambientais. Nos últimos anos, eu acho que todo mundo, vê que a população, por conta, às vezes, de questões éticas, de questões econômicas, ambientais mesmo, fez que a gente mudasse nossos conceitos. Hoje a gente procura que sejam recicláveis, que tenham um apelo ambiental, que seja sustentável. Então, toda essa questão ambiental que virou pauta nos últimos anos, ele trouxe uma responsabilidade,
tanto para nós, né, sociedade, como para os órgãos governamentais. Né? Então, tudo isso tem sido discutido muito mais a sério, né, é muito mais divulgado essas questões de meio ambiente. Né? Então, quando se fala em meio ambiente, se fala englobando tudo. Né? E aí entra o grande problema. Né? A cadeia produtiva do pescado, ela é uma das cadeias mais negligenciadas, né? E isso não falo só no Brasil, não, eu falo no mundo. Né? Ela não é tão discutida, tão explorada. Né? Isso mudou muito nos últimos anos, principalmente pela questão de alimentação saudável, né? Que hoje a gente também está com esse ideal, então o pessoal tem procurado mais a questão do pescado, né? Por conta da sua qualidade nutricional. Então, a cadeia, né, do pescado, né, essa toda questão de processamento, como eu falei, é uma quantidade muito grande, né, de resíduos, né, que é considerado um sério problema, né, mundial. Né? Por que que é? Porque se você não descarta isso de uma forma correta, e acaba gerando uma poluição, né, tanto por emissão de gases, poluição de solo, poluição da água, né, então tudo isso pode gerar um sério problema. E a questão do descarte adequado, de uma quantidade muito grande, é bem complicado, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda sabe que ocorre os aterros, né, as fossas, então tudo isso, né, eles são jogados de forma errada. Então, tudo veio para a construção, melhoramento de técnicas, né? Então, não adianta só você ter um resíduo, você tem a boa vontade de querer, né, processá-lo, de querer transformá-lo em algo, se você não tem as técnicas adequadas, né? Tudo isso foi aprimorado, né? Foi melhorado nos anos para que a gente conseguisse realmente falar que a gente consegue fazer o aproveitamento dos pescados. Então, como lá na divulgação, né, eu coloquei aqui essas perguntas, né? Então, você sabia que o Brasil gera um volume superior a 50% de resíduos durante os processos de beneficiamento do pescado? Então, como eu falei, o volume é muito grande, né? E isso a gente consegue transformá-lo em número, né? Infelizmente, é um volume de 50%. Tem a foto aqui que ilustra, né? O que poderia ser isso? Pensando num peixe, são as aparas, né? Que tira ali depois que você fileta, tem a cabeça, tem a pele, né? As nadadeiras, as escamas, tudo é classificado como resíduos, né? Depois a gente vai ver os resíduos de outros tipos de pescado, né? Então, é possível promover uma gestão responsável e sustentável do agronegócio do pescado? Até um tempo atrás, né, uns anos atrás, eu diria que não, né? Eu falei que não existiam técnicas apropriadas para isso, conhecimento aprofundado do assunto, né? Era um setor totalmente negligenciado, né? Ninguém dava muita importância para ele, assim, eu acho que justamente pelo perecível. Então, a questão até do aproveitamento desses resíduos é bastante complicado. Então, vários fatores complicavam aí esse aproveitamento, mas hoje sim, hoje a gente pode sim fazer uma gestão responsável, sustentável, agregar valor a esses produtos, comprar o aproveitamento de resíduos produtos pesqueiros. Isso a gente vai ver, né? Existem várias formas, né, e a principal delas que eu acho é agregar valor a esses produtos e colocá-los no mercado com alto valor agregado, né? E esse eu acho que é um dos mais importantes, né? A gente transforma, né, algo que seria descartado de maneira errada, que poderia, né, poluir, que não tem custo algum, você joga isso para o consumidor novamente com uma alta qualidade. E quais são os benefícios do desenvolvimento dos copos base de pescado, né? Então, isso, além da qualidade nutricional toda, benefícios sustentáveis, econômicos, né? Tudo isso social, né? Porque a gente fala de algo social também, quando a gente fala de sustentabilidade, são vários benefícios aí que existem. Então, essa geração de resíduos, aonde que começou, né? Não foi aonde começou, mas aonde concretizou, eu diria, né? Essa questão da importância de se aproveitar esse resíduo, tudo foi regulamentado pela Lei 12.305 de 2010. Se a gente for ver, essa lei, ela é nova, né? Ela só tem 10 anos, se a gente pensar do tanto de resíduos, né, que sempre existe. Em 2010 ela foi preconizada, né?
Claro que existia uma lei ou outra que falava sobre o aproveitamento não, a questão de resíduos sólidos, né, geração de resíduos sólidos, mas nada tinha uma lei voltada para isso. Essa lei, ela é muito completa, ela é 86 artigos, e ela preconiza pela saúde pública e qualidade ambiental. Qual é uma das melhores coisas que essa lei fala? Que ela distribuiu a responsabilidade. Ela não deixou a responsabilidade numa pessoa só. Então, independente se é público, se é privado, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, nada isso importa. A responsabilidade é de todos nós. Então, enquanto você fala de geração de resíduos, de aproveitamento, de ambiente, isso é nosso. A gente não pode apontar isso, a gente tem que viver isso no dia a dia nosso, né? Evitar essa geração. Então, o que a lei fala? Né? Que o ideal seria utilizar a matéria-prima em toda a sua extensão. Né? Então, assim, alguns setores isso é totalmente viável, outros é um pouco mais difícil, mas não significa que é impossível. Né? A gente consegue chegar aí em quase 0% de geração de resíduos, né? E um dos problemas mais críticos é os resíduos da agroindústria. Isso independente se é pescado, de carnes, laticínio, independe. Falou de agroindústria, o problema é muito grande, porque geralmente a geração é bem maior que a taxa de degradação. Então, esse é um dos principais pontos, né, de preocupação ambiental. Voltando para a questão dos resíduos, né, da industrialização do pescado, dos processos de beneficiamento, o que seria, então, esses resíduos? Né? Vamos colocar números para a gente entender, né, a extensão disso tudo. Então, como eu tinha falado anteriormente, os peixes geralmente, isso falando independente das espécies, né, ele gera resíduos de 57%. O que seria isso? Cabeça, vísceras, carcaça, nadadeiras, a pele e os peixes menores. Porque geralmente o peixe, quando ele é vendido, né, em açougues, né, peixarias, essas questões, o pessoal sempre procura por peixes maiores, né? Ele tem ali uma tilápia, por exemplo, o valor comercial dela é de 800 gramas para cima. Então quando peixes, né, que às vezes não se desenvolvem do jeito esperado, né, apresentou tamanhos menores, eles são descartados. Então, embora ele seja um produto inteiro, ele também é jogado fora. Então, ele é classificado ali como subproduto, né, resíduos desse processo todo de beneficiamento do pescado. Quando se fala da tilápia, como eu dei exemplo mesmo, ela, embora os peixes, né, em geral, é 57%, a tilápia, que é muito consumida, né, devido a seus vários benefícios, fatores de adaptação, tudo, o resíduo dela chega até 60%, então ela é maior ainda do que o geral. Então a gente vê aí a proporção que isso gera numa cadeia. Em geral, a grande preocupação é as conchas, né, que são descartadas, né, ela representa aí de 65% a 83%. A exceção desse grupo de moluscos são as lulas, né, e os polvos, por exemplo, porque eles os resíduos deles representam 30%. Então, ele fica dessa média que a gente está jogando de 50%. Né, mas, assim mesmo, ele é descartado as vísceras, a pele, o bico, né, porque esses moluscos, né, eles têm um bico, né, que é formado de quitina, então também são descartados. Tem os camarões e as lagostas, né, os camarões giram em torno aí de 67%, 70%, e as lagostas em torno de 61%, né, que seriam os exoesqueletos, né, aquela carapaça, né, que protege esses animais, e a cabeça, que também não é consumida. Então, tudo isso representa aí, né, uma grande parte aí é tudo resíduos. E os caranguejos e os cirídeos mais preocupantes aí, né, porque a gente aproveita só as pinças, né, que representa aí às vezes nem 15%, e alguma partezinha, né, que alguns chamam de no corpo, outros falam que é na bochecha, né, desses caranguejos, desses ciris, mas a quantidade de carne é mínima. Tudo aquilo é resíduo, né, vai ter que ser descartado, vai ter que dar um destino para isso. Então, vamos falar para a gente
de resíduo, a gente precisa entender, né, o que, em termos conceituais, o que é resíduo, né? Então, resíduo é todo material descartado nas linhas de produção e consumo que não apresenta valor de uso. Então, tudo aquilo que não é utilizado, né, por conta, às vezes, por não ter como, não fazer parte daquela linha, que não é considerado mesmo, né, esse valor, não tem esse valor de uso, é considerado um resíduo, né? Ele vai ter que ser descartado ou vai ter que ser aproveitado. Então, existe aí esse gerenciamento desses resíduos, como eu falei, hoje é responsabilidade de todos, né? Então, dentro de uma vida útil de um produto, todo mundo é responsável, né? Seja ele o fabricante, o importador, né? Seja o distribuidor e até mesmo nós, consumidores, né? A gente tem toda a responsabilidade dessa produto todo. Então, a prioridade, né? Essa prioridade, aquela lei que eu citei anteriormente, ela fala dessa prioridade em relação a resíduos, né? E isso é por ordem decrescente. Então, qual que é o mais importante? É não gerar. Mas, na maioria das vezes, principalmente para o pescado, que a gente viu, isso é impossível. Então, se gerou, tem que reduzir. Vamos reduzir. Está gerando resíduo, vamos tentar reduzir essa Se não tem como mesmo, vamos reutilizar ou vamos fazer o devido tratamento e a disposição final ambientalmente adequada, né? Então, você vê que essa disposição final, ela é o último lugar da prioridade, porque a gente tem vários passinhos para tentar esse resíduo antes de descartar ele, né, mesmo após tratamento, tudo. Então, isso seria uma última opção. Então, o que tudo isso estimula? Né? Estimula o aprimoramento de tecnologias limpas, né, que seria aí os resíduos zero, né, que a gente chama, a adoção, né, consequentemente, de padrões sustentáveis, desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial, né, porque, como eu falei no começo, hoje em dia, né, o pessoal está muito voltado em consumir alimentos que têm esse sustentável. Então, todo mundo hoje compra uma embalagem e sempre olha, né, a questão ambiental, como que está, como que funciona. Então, tudo isso gera benefícios para o ambiente empresarial também, porque isso aumenta lucro, né? As empresas hoje que têm essa parte sustentável, elas são valorizadas, né, perante os consumidores, elas são mais valorizadas. E implantação de novas tecnologias de obtenção de coprodutos, né? Que, igual eu falei, isso sempre estimula a trazer novas tecnologias, né? Porque a gente tem um resíduo, precisa dar um fim para ele, né, precisa colocar isso de volta para o consumidor, então a gente precisa pensar em novas tecnologias, né, a gente precisa trazer uma forma, né, conseguir uma forma de colocar, transformar em todos os resíduos que a gente tem. Então, qual a importância disso? Por que, né, esses resíduos são tão importantes? Por que a gente fala tanto em aproveitar o resíduo do pescado? Principalmente pela nutricional desse pescado, né? Vocês já devem estar cansados de ver sobre isso, né? Mas a gente falando aí da parte nutricional, né? Ele tem uma elevada importância fisiológica, metabólica e nutricional, né? O perfil lipídico dele tem alto teor de ácidos graxos saturados, né? Principalmente a família ômega 3 e ômega 6. As proteínas têm um teor elevado, né? Que chega de 15% a 25%, dependendo da espécie. Tem uma alta digestibilidade e a presença de aminoácidos, né? Então, eu sempre brinco, né, que a gente vê muito que o peixe ele é o substituto perfeito para o arroz e feijão, né? Porque ele tem esses aminoácidos essenciais, né? O feijão, que é rico em lisina, e o arroz rico em metionina. Então, um completa o outro. Ele já é completo, ele já tem aminoácidos essenciais, além de outros importantes também. E é uma refeição completa, né, a gente pode dizer. E a presença de micronutrientes, como sais minerais, né, então o pescado é considerado a única fonte natural de iodo que a gente tem na nossa alimentação. Até o nosso sal mesmo, né, o sal de cozinha que a gente utiliza bastante, ele é um sal iodado, né, justamente porque a gente tem falha de iodo, né, a gente tem carência de iodo no organismo, né, principalmente interfere muito em questão de tireoide, né, a questão hormonal toda. Então, o iodo por si só, ele já é uma fonte natural de iodo, né, além de ter cálcio, fósforo, zinco, selênio, magnésio, né, então ele tem ainda vários tipos de nutrientes, né, que
né, de benefícios aí. E as vitaminas hidrossolúveis, né, principalmente do complexo B, né, ele tem a vitamina B12, e os lipossolúveis, né, que seria a vitamina A e a vitamina D. O pescado, se a gente for em geral, ele é bastante completo nutricionalmente e bastante desejado. Então, se faz ainda mais importante o aproveitamento desse descarte, né, porque é considerado uma fonte de nutrientes de baixo custo comercial. Então, não é porque ele é resíduo que ele não tem a mesma qualidade do que, por exemplo, um pescado, né? O resíduo que ele tem não significa que ele é inferior ao filé, que a gente compra com um valor super agregado, né? O quilo, dependendo das regiões. E os resíduos provenientes dele também tem umas quantidades. Claro que isso muda, né? Dependendo da parte, né, que a gente vai estar aproveitando, mas existe todos esses itens, né, nutricionais dentro desses resíduos. Ô Amanda, só dar uma complementada aqui. Claro. Essas composições que você falou aí é sobre, vamos falar, o resíduo, né? Hoje, a indústria de processamento de pescado que trabalha só com, vamos falar, a indústria da tilápia, como você disse aí, o rendimento dela, ela aproveita 30%, menos de 40% de produto, vamos falar, o filé, que é o principal produto. Sim. A tilápia é o principal peixe produzido no país. Hoje, a indústria que trabalha só com filetagem, ela passa muita dificuldade para se manter. Se ela não tiver uma graxaria, ou até mesmo aproveitar isso aí para a fábrica de ração, ela não consegue fechar as contas. O frigorífico, só o frigorífico, o processamento, ele não consegue se manter. E acontece, nós temos que tratar aí, vamos chamar esses descartes, né? Tem dois conceitos, assim, que a gente considera, assim, mais adequado, né? Que a indústria, vamos falar um que é deles, que é o subprodutos, para a produção de subprodutos. Subproduto é quando você produz produtos que estavam em um processo de produção conjunta com menos importância em relação ao seu faturamento. E coproduto nada mais é do que os produtos de um processo de produção conjunta. A piscicultura está caminhando muito para esse conceito aí, porque o descarte ele tem alto valor biológico, como você falou, né? E colocar isso, que é proteína de excelente valor biológico, você comparou arroz e tal, jogar isso para a graxaria é um desperdício. A graxaria não te dá o retorno econômico, um subproduto, né, e um coproduto. Eu vou até mais além, eu acho que algumas indústrias de beneficiamento de pescado deveriam até comercializar a cabeça de peixe, que tem um mercado pequeno, mas eu acho que escoa um pouco disso sim também, e ajuda um pouco no faturamento. E tem muitas entrando também na parte de biofertilizantes, né? Era mais para dar uma complementada mesmo, vou deixar você aqui. Não, é isso que você falou, Adriano, realmente é bastante importante, né? A gente vê aqui na região, aqui, principalmente aqui em Minas, né? O foco aqui é, né, a grande produção, né? Assim, em todo o país. Né? E o pessoal da região aqui passa bastante em relação a bem isso que você falou, né? A questão de não conseguir fechar as contas, sendo que ele tem o produto, ele tem o gasto todo, ele já tem o subproduto ou os coprodutos ali à disposição, mas ainda às vezes não tem meios, né, ou não tem o conhecimento para seguir com isso, né, transformando em produto. E falando nessa utilização, né, integral do pescado, existem diversos processos, né, assim como eu acabou de falar, de benefícios, né, e essa escolha depende da origem, da disponibilidade e do que você quer dar para esses resíduos, né. Então, são classificados principalmente em 4 classes, né, de aproveitamento, que seria alimentos para humano, né, onde a gente consegue colocar aí um alto valor agregado, alimentação animal, né, que são as rações. Antigamente era simplesmente descartado e jogado para ração, né, ou para fertilizante, mas hoje já é visto que precisa de um tratamento prévio antes disso, porque senão você joga como fertilizante, se ele de forma errada, ele vai acabar contaminando, não adubando, né? Então, tudo isso ainda precisa de adaptações. E a questão dos produtos funcionais, né, onde a gente pode ver aí um óleo rico em ômega 3, né, uma gelatina extraída de uma pele do pescado,
né, os aditivos que hoje já conseguem ser extraídos, né? Então, tudo isso são produtos funcionais que podem ser obtidos. Amanda, só mais uma complementada aí sobre questão de produtos. Aí em Lavras, quando eu vim para Goiás tem 5 anos, eu nunca tinha visto em Lavras o pessoal usar costelinha de tilápia. Aqui em Goiás tem esse prato, eu não sei se já chegou aí em Minas. Aí o pessoal faz o corte do filé, aproveita a parte interna que tem a costela, ainda vende a outra parte lá, vamos falar o martelo, para outros fins, né? Para gurjão, entre outros aí também. Mas é um prato que eu não via na região de Minas. Eu não vejo por aqui não, Adriano. Eu conheço o prato de outras regiões, né? Mas para cá ainda não vejo. Eu acho que é muito isso. O pessoal está muito preso naquilo, o filé ou a tira, né? Algo assim, né? Sem pensar que as outras partes são tão saborosas quanto, dependendo da parte, é mais saboroso ainda por conta de presença maior de gordura, né? Que traz mais sabor. E aí pode oferecer, né? A gente pode, por exemplo, num restaurante, a porção de peixe é muito cara, né? O valor em cima dela é muito caro. Né? Então, se trabalha esses subprodutos, né? E tem um sabor tão bom quanto, qualidade nutricional boa também, e consegue reduzir o preço, né? Para que atinja a maior parte da população. Né? Então, isso que você falou é bastante importante, assim, né? O pessoal tem que começar a pensar de uma maneira diferente para aproveitar tudo aquilo que pode, né? Desses produtos. E aí, uma das inovações tecnológicas, né, que eu achei fantástica, assim, né, não é tão nova assim, ela já tem sido utilizada, mas era bastante utilizada de carnes, né, de aves também, né, de bovinos, de suínos, não era tão utilizada para pescado, né, e essa despolpadora, né, que ela faz, qual que é a função dela, né, a recuperação dos resíduos, né, através de equipamentos capazes de separar o material muscular ainda agregado às espinhas após a filetagem. Porque se vocês olharem para essa foto aqui, aqui é a carcaça de uma tilápia. Essa foto foi a gente mesmo que fez no laboratório durante o meu... Então, a gente vê aqui essa foto, né, onde tem as nadadeiras ainda, né, tem aqui toda a carcaça, mas aqui tudo aqui é onde está colorido, né, que está branco ainda, só que tudo é carne ainda, porque você não, a tilápia, quando você vai fazer a filetagem, você não tem como aprofundar muito nesse filé, senão você acaba trazendo espinhos juntos, né, isso para qualquer tipo de pescado. Então, sobra muita carne ainda, tudo residual. Então, depois, essa carcaça passa numa serra-fita, né, por exemplo, e tira as nadadeiras, né, aí as nadadeiras dá para a gente ver melhor ainda aqui, né, como que fica essas carcaças, né, aqui tudo isso é carne, então você olha, você até confunde no primeiro momento, isso aqui é carcaça, né, porque ele parece um filé mesmo, né, que está tudo preenchido aqui de carnes. Então, o que essa despolpadora faz? Você pega essa carcaça aqui, né, já limpa, né, ela não pode ter presença de pele, nem de nadadeiras, e joga nela, né, na hora que você joga, ela vai tirar aqui na frente todo o resíduo, assim, né, em questão de né, que tá nessa carcaça, e aqui sai essa polpa, né, a gente chama de polpa ou carne meio separada, né, é esse produto aqui que a gente utiliza, né, para fazer os produtos. Então aqui, né, eu até coloquei essa foto aqui para vocês verem, né, ele parece uma carne moída mesmo, né, como se fosse uma carne moída, ela é um pouco mais pastosa, né, por conta do pescado, é um produto delicado. Então, e até esses resíduos aqui que saem, eles são riquíssimos em cálcio, né? E isso pode virar ração, né? Animal, né? Ele pode ser transformado em farinha e para complemento assim, de ração, né? Para animais. E essa CMS aqui é o que a gente utiliza em produtos. Então, aqui eu quis ilustrar para vocês verem bem, assim, na hora que ela está picada, nem vê tanta diferença, não sei pela coloração. Então, essa parte de cima aqui, são as CMS. Isso aqui foi produzido aqui no laboratório, né, elas foram congeladas assim que fez a obtenção, e aqui está toda prontinha já, né? Então, se a gente comparar com um filé de frango e a gente vê que essa coloração, ela é bem mais...
presente na CMS, justamente pela localização dela, né? Ali existe, próximo ali das espinhas, existe mais pigmentação. Essa pigmentação, ela vem para a carcaça. Isso é bom ou é ruim? Não é nem bom nem ruim. Depende do fim que você vai dar para o seu produto. Né? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente de produtos que necessitam dessa cor. E ela é bastante. Já no caso, por exemplo, de fazer um surimi, né, que é onde esse mercado japonês utiliza muito o surimi para fazer cani, né, esse tipo de produto. Né? É simplesmente pegar essa CMS e lavar ela em vários ciclos até que você concentre a produto toda e elimina toda essa pigmentação que não é desejada. Então, você ainda tem esse processo, né? A gente pode pegar isso e transformar no surimi se a cor não for agradar. E aí você concentra, né? Se aqui no ACMS você chegaria a 15%, né, 20% em teor proteico, você chega no surimi com 50%, né? Porque você concentrou, você fez quase com hidrolisado ali proteico. Então, aqui já é ela picada, a gente vê a diferença aqui, que é mais na cor mesmo, né, em relação ao filé e essa. Então, funcionalmente, né, tem diferenças, né, em relação à tuna, não é tão diferente, né, um filé gira em torno, falando de tilápia, gira em torno de 16%, 17%, assim pode chegar aí a 12%, 13%. Então, se você vê que isso aqui tudo era aquela carne que estava aqui aderida, que ia ser jogado fora, e você falar que aqui você tem 12%, 13% comparado a 16%, né, eu acho que para mim isso é praticamente, né, porque é uma coisa que está jogado fora, que ninguém ia aproveitar, e você está trazendo isso para o consumo. Essa CMS, ela pode ser utilizada para fazer outros produtos, como a gente vai ver, mas ela também pode ser utilizada assim mesmo. Isso é porque essas indústrias, né, igual o professor Adriano falou, eles ainda não se atentaram ou não têm os recursos certos para a produção dessa CMS. Porque a gente poderia muito bem chegar num supermercado e comprar essa CMS em saquinho. A gente compra carne moída, a gente compra peça e manda moer. Por que não consumir isso? 12% de uma fonte barata, né, é um produto que a gente poderia disponibilizar no mercado. Então, assim, a gente poderia comprar e utiliza para fazer o quê? Para fazer o que quiser, né? Pode fazer um recheado de CMS, pode fazer um macarrão com molho, né? Igual a gente faz, por exemplo, macarrão com atum, usa a CMS, né? Então, esse produto aqui, né, teve uma época que a gente tentou fazer um valor comercial dela aqui, o quilo dela poderia ser comercializado a R$ 5,50. Então, você imagina você com, né, uma fonte, né, proteica, né, à base de carne, casa, a 5,50, né, o quilo disso, 12% de proteína, e é saboroso, né, então, assim, são recursos que a gente pode trazer, né, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né, no sentido, assim, no dia a dia, se for disponibilizado para a gente, né, porque a gente não tem esse tipo de recurso, mas isso está na hora dessas indústrias beneficiadoras começarem a pensar e ver aí uma fonte de renda, né, e isso na mesa, na merenda escolar, né, na mesa da nossa casa, nossa, é um teor de proteína super saboroso. E ainda tem a vantagem que a gente ainda não fica preocupado com a questão de espinhos. Né? Isso eu sempre falo, né, porque geralmente, quando pessoas idosas ou crianças, a gente fica muito preocupado, né, com a questão de consumo de pescado, por conta da presença desses espinhos. Numa CMS, você não tem essa preocupação. Né? Ela passou pelo despolpamento e ela está livre disso. Então, você pode usar ela tranquilamente. Em questão, qual que é a diferença entre as duas, tirando a relação? É a questão da gordura. Né? Enquanto um filé de gira em torno aí de 2,6%, 3,5%, uma CMS pode chegar a 23%. Por que isso? Justamente também pelo local dela, né? Onde fica ali próximo à carcaça, sempre tem um acúmulo maior de gordura. Só que isso é ruim. Se a gente for pensar pelo teor, pelo conteúdo desse lipídio, não é ruim. Não tem nada de ruim nisso, porque são ácidos graxos saturados, né, que a gente procura. Às vezes a gente até toma complexo, né, de ômega 3, ômega 6. Então, ela vai trazer mais sabor do que um filé, né, dependendo da espécie, porque ela tem maior presença de gordura, e é uma gordura boa, né? Uma gordura, não é uma gordura saturada, ela é poliinsaturada. Então, ela tem essas vantagens todas, né? Não é algo
para ver como uma coisa ruim, né, essa presença de gordura. Na hora de fazer os produtos, isso interfere um pouco, dependendo da quantidade de CMS que coloca. Mas isso a gente vai falar mais para frente, vocês vão entender melhor o porquê. Ô, Amanda, só falar um pouquinho aí, uma experiência assim, que a gente tem observado aqui com frigoríficos, é a questão do gosto. Muitas vezes o frigorífico, você falou a questão da gordura, isso é verdade, né? Assim, quer dizer, né? Só estou confirmando também, dados práticos. A questão é fazer um produto que seja palatável. O que a gente tem observado é que alguns produtos foram feitos e não ganhou o mercado ainda, como o nuggets de peixe não ganhou, o de frango já ganhou o mercado. Talvez é inventar diferentes temperos, fazer a polpa com diferentes tipos de resíduos para poder gerar produtos diferentes. Para determinado produto mais gorduroso, você usa um tipo de polpa, né? Sim, porque depende muito, por exemplo, o pacote, que ele já é altamente, né? Até o filé dele, né? A gente brinca que ele até brilha, né? Ele depende do produto que for utilizar, ele não é viável, né? Porque vai trazer esse gosto presente muito grande. Fora que vai trazer outras consequências, né? Que a questão da rancificação, vários problemas. Então, eu acho que esses produtos não ganham mercado, né? Às vezes por serem feitos de maneira, não falo errada, né? Mas assim, às vezes não pesquisaram a fundo, porque o pescado ele é muito específico. Ele não dá certo com outro tipo de carne. É uma das coisas que eu vou comentar aqui, né? Ele é muito complicado em relação, assim, vou pegar um pescado e vou colocar um pouco de banha de porco, por exemplo, né? Às vezes para fazer algum produto que vai isso, igual né, produtos emulsionados que precisa disso, ela não combina de jeito nenhum. Né, ela é muito específica dela, né, o sabor dele já é muito característico, então tem essas particularidades, né, que as indústrias têm que se atentar na hora de fazer um produto, porque não adianta nada você tentar e jogar um produto que não vai ser aceito. E eu acho que muitas coisas também que tem que mudar a cabeça do consumidor. Né, a gente está muito voltado a produtos, né, à base de carnes aí, de animais de açougue, né, que a gente chama, né, e não olha muito para o lado do pescado. Acho que precisa melhorar essa cultura do pescado, tem que haver um apelo maior em cima disso, né? Então, e outra coisa que acontece também, por o pescado ter um valor muito alto, né, às vezes quando a pessoa faz um produto, né, ela tá a valor nela, mas ela já joga o preço lá em cima também, né, porque é produto de pescado, o quilo do filé é caro, então um nuggets de pescado vai custar muito mais caro. E às vezes não é por aí, né? A gente precisa entrar em produtos para ganhar esse mercado, para conquistar o consumidor, e dá para trabalhar. A gente utilizando essa CMS, né, em substituição ao filé, dá para trabalhar com um custo bem menor. Ô, Amanda, um outro produto aí também, não sei se você vai falar, a polpa in natura. A polpa in natura, vamos falar que o quilo dela eles estão vendendo aqui num frigorífico na cidade de Quirinópolis por R$7. 1 quilo de polpa, com 4 quilos de polpa você faz 18 litros de caldo. E isso aí, olha quantas pessoas não alimentam com isso, né? Sim, pois é. Você falou aí a polpa, eles vendendo a R$7, né? A última vez que a gente fez o cálculo, né, dessa polpa de tilápia, a gente chegaria aí a R$5,50. Mas é por aí, né? R$5,50, R$7, né? Hoje, com R$7 a gente não compra 1 quilo de nenhuma carne. Isso é impossível comprar. Menos ainda 1 quilo de filé de peixe, né? É impossível a gente chegar no mercado e comprar as coisas, né, nesse valor. Travou o seu ou travou o meu? Vocês estão escutando? Tá, tô. E quer falar o seguinte, essa polpa que é vendida dessa forma lá, ela é feita só com a carcaça, ela não coloca a cabeça, eles não põem a cabeça porque tem muita gordura. Mas é um produto excelente para se fazer um quibe, almôndega, entre outros aí, em casa mesmo. Dá para fazer tudo, né? E facilita para a gente, assim, em casa, né? Porque se a gente for fazer em casa, o que a gente tem, por exemplo, né? Eu nunca vi essa polpa sendo vendida aqui. Então, se a gente quer fazer algo de pescado, a gente vai ter que usar o filé. Aí você, nossa, eu vou comprar um filé,
para transformar ele em quibe, ninguém vai querer fazer essa experiência, né? Porque a gente fica até com dó, né? Pelo valor dele e tudo. E são coisas que já deveria. Aqui tem a comunidade do funil, tem o pessoal de Iguapé, que já poderia ter colocado, né, essa polpa. E feito um trabalho em cima disso, tenho certeza que consegue o mercado. Né? Então, assim, isso, essa frase que eu coloquei aqui agora é bem isso para chamar a atenção, bem o que a gente falou mesmo, né, que é de extrema importância, né, a definição e essas estratégias, né, a gente tem que delinear essas estratégias, né, referente ao aproveitamento, para que ocorra um desenvolvimento de produtos com desejáveis comerciais e nutricionais. Igual você falou, né, tentaram aí já colocar, às vezes, um empanado, né, hambúrguer, e não saiu, né, não conseguiu. Mas isso tem vários fatores, ou fizeram da forma errada, ou não fizeram propaganda em cima, né? Então, tudo isso na cadeia do pescado tem que ser repensado, né? Ela tem que ser melhor trabalhada. Então, aqui, esse eu coloquei aqui o local, porque o que eu vou apresentar para vocês agora são produtos, né, igual eu falei no começo, né? É bom a gente falar que dá para fazer e provar que realmente dá para fazer. E a gente ficar aí falando, dá para fazer aquilo, mas não mostrar realmente o que dá, né? Isso a gente até dúvidas, né? Então, isso é importante. Então, esses produtos que eu vou apresentar para vocês, né, e explicar sobre eles, né, eles foram feitos aqui na Universidade de Fabras, lá no Departamento de Ciência dos Alimentos, né, na planta piloto de processamento de pescado, né, com a professora Maria Emília. E existe também esse grupo, né, de estudo aqui, né, que chama NEPESCA, né, Núcleo de Estudos em Pescado, onde também tem sido desenvolvido bastante produtos. O primeiro produto, né, que é desenvolvido, essas fotos são todas daqui, ela faz parte, esse embutido carne cozida tipo salsicha de tilápia, quem desenvolveu ele fui eu que fiz minha dissertação, né, claro que a gente não desenvolve nada sozinho, né, teve uma equipe toda, né, que me ajudou, que me auxiliou, e a gente conseguiu fazer essa salsicha de tilápia, né, então, qual que é a diferença, né, por que ela entra em aproveitamento de resíduos? Porque a gente usou a 100% de sêmen em substituição ao filé de tilápia, justamente para trazer esse sustentável ao produto, né? Até porque essas salsichas as tradicionais que a gente tem costume de consumir, elas já são feitas com sêmen. A legislação permite aí até 60% de adição dessa CMS, né? Dessa carne mecanicamente separada. Então, esse produto aqui, né, que foi desenvolvido, o interessante que a gente conseguiu um resultado bem bacana nele, né, onde os consumidores, eles preferiram pela formulação de 50%. Então, a gente conseguiu aí fazer uma salsicha, né, agregar valor ao produto, trouxe uma opção aí para um hot dog muito mais saudável, né, essa aqui com 50%, ela chegou a um teor de proteína de 19%, né, comparado a outras no mercado, né, as tradicionais do mercado que giram em torno de 9%, 11, 12, dependendo, assim, né, da matéria-prima, né, essa chegou a um valor proteico de 10% de proteína, sem a presença de espinho, né, pode comer, e é o pescado, né, então, assim, enquanto a gente desenvolvia... Deu uma travada, Amanda. Né? Deu uma travada. Deu uma travada? Voltou? Voltou? Vocês conseguiram escutar sobre a salsicha, da cor dela ou não? Da cor, quando você desenvolvia, parou tem uns 10, 20 segundos só. Ah, sim. Não, então tá. Então, enquanto a gente desenvolvia o produto, a gente levou ele no mercado, né, daqui, local, para fazer a questão do consumidor. Vocês devem estar olhando e devem estar estranhando. Nossa, mas que salsicha branca, né? A gente está acostumado com aquela tingida, né, colorida. Então, a gente levou esses pacotinhos assim e mostrou para o consumidor. No primeiro momento, todo mundo olhava, nossa, não como de jeito nenhum. Mas bem capaz que eu vou comer salsicha branca, tá estranho, né, não tá no costume. Quando a gente voltava à ação e falava, não, mas ela é de peixe, né, ela é feita de tilápia, né, você consumiria? A cabeça do consumidor já mudou completamente. Eles já passaram, porque a pergunta era para saber se eles consumiriam ou não e se precisaria do processo de tingimento ou não. Né? E a gente chegou aí que mais
quase 90%, 89,2%, se eu não me engano, falaram que não era para fazer o tipo, porque ia descaracterizar o produto. O produto se ele é de peixe, que é carne branca, ele deveria ficar nessa temperatura. Né? Então, assim, é um trabalho, né, igual a gente está falando, que tem que ser feito com o consumidor, né? Tem que ser levado, tem que ser questionado, tem que saber o que passa na cabeça do consumidor para fazer. Né? Então, assim, a gente aproveitou aqui 50% desses resíduos, por que não deu certo? 75% e 100%. Entra bem naquilo que a gente falou, né? Precisa existir técnicas, né? Existir um estudo mais aprofundado para não fazer um estado. Quando a gente colocou 75% ou até mesmo 100%, a quantidade de gordura atrapalhou o processo todo, né? Porque a emulsão ela é formada ali por proteína, por água e por gordura. O excesso de gordura foi muito maior do que a quantidade de proteína para formar essa emulsão, né? Embora ela tenha ficado bem saborosa por conta da presença dessa gordura, mas ela desfez, né? Não conseguia segurar, mas a de 50% foi escolhida, né, a ideal aí. Outro produto que dá para fazer, que foi ouvido, é a mortadela. Né? Então, aqui tem a mortadela, da mesma forma, ela foi testada, né, no laboratório, com a crescente adição de CMS. Né? A mortadela deu e ainda dá um pouco mais de trabalho que a salsicha, porque a textura dela fica um pouco diferente do que da comercial, né, do que a gente tem costume. Quando a gente fala que faz o teste de fatiabilidade, né, que consegue passar naquelas máquinas, ela vira um pouco mais pastoso, mas melhorado. Já tem estudado, né, tentando jogar aí um emulsificante melhor, às vezes uma enzima, né, que pode melhorar. Então, tem alguns estudos sendo feitos. Então, se a gente olhar aqui essa foto aqui, dá até para ver que antes ela tinha uma textura mais pastosa, né? Então, a gente consegue ver aqui tudo, né? Os risquinhos aqui da faca, né? Tudo. Essa aqui, que foi a última que a gente fez, ela já cortou mais direitinho. Ela já ficou bem parecida com essas do mercado. Então, ainda que estão sendo feitos, mas ela é extremamente saborosa, né? O teor de proteína dela também é alto, tanto quanto a salsicha, né? E são opções aí bem viáveis para jogar no mercado. A cultura nossa hoje é sempre pelo alimento mais prático, né? Só que mudou em relação a querer o alimento saudável também. Então, esses produtos que às vezes são condenados por serem industrializados, ele pode vir com esse apelo nutricional, né? Porque ele não tem de gorduras. A gente fez as análises neles, não tem presença de gorduras, né? Tem alta presença de ácidos graxos insaturados, né, poliinsaturados, e além do conteúdo proteico. Então, são alimentos, né, viáveis que podem ser inseridos na nossa alimentação. Foi realizado também o estudo, né, o desenvolvimento do produto né, fez o apresuntado, o fiambre, né, tá ainda, e qual vai ser o conceito né, que parece muito um presunto mesmo, né, só não é chamado de presunto, porque não tem como você fazer a peça inteira, né, ele é feito com aparas ou as iscas. Então, aquela parte que a gente fileta, ainda sobra, né, embaixo, que a gente aqui fala aparas, ela é feita, né, dá para fazer colocar ela nesses tumblers, né, e fazer também o apresuntado, né, ele fica com uma corzinha até rosinha, né, tem um pouquinho de corante aqui, mas dá para trazer também essa questão do presunto. Então, assim mesmo, como existe o apresuntado de peru, né, existe aí o peito de peru, existe a questão até do frango hoje, né, a gente consegue comprar já, né, os presuntos, né, de suíno, para fazer o de peixe também, né, fica uma forma de lanches aí, né, você pode consumir hot dogs com proteína maior, né, o sanduíche de mortadela, com o presunto, né, dá para fazer, sim, esse tipo de produto. Outro produto também que é desenvolvido é a questão da linguiça, né, ela é feita com o CMS e o filé. Por que o filé? Porque por ele ser uma parte nobre, assim, né, a gente falando de aproveitamento, mas é aquilo que a gente estava falando. Tem alguns produtos que não tem como você colocar apenas a CMS, porque a aceitação do consumidor não vai ser boa. A linguiça, a gente está acostumado a morder e sair um pedacinho de carne, né? A gente tem ela, não é uma coisa pastosa,
né? Ela não é para sumir na boca, assim, quando você está mastigando. Então, quando a gente fez só de CMS, não bem aceito. Então, na hora que o filé e coloca uns pedacinhos de filé no meio, já trouxe essas características, né, essa característica a gente está acostumado, de morder e vir esse pedacinho de carne. Ela também é extremamente saborosa. Esse produto aqui é muito bom. Então, outro tipo de produto que dá para fazer aqui, né, que foi até que, né, o Adriano até já comentou, né, então dá para a gente fazer um hambúrguer da mesma forma. Dá para utilizar tanto a CMS como a substituição. A gente faz só com CMS, ela é um pouco na questão de ficar muito gorduroso, às vezes não tem ali a textura, né, firme suficiente para ela fica um pouco desmanchando, mas dá para fazer a substituição, né? Então, aí sim, em vez de você usar 100%, você já consegue usar aí 50% ou até menos, né? O hambúrguer a gente conseguiu fazer ele aqui com 70% de CMS e só um pouquinho de filé para melhorar a textura, né? Então, dá para fazer o hambúrguer, né, e fazer aí entra a questão dos condimentos, né, Adriano? Né, esse hambúrguer, se vocês olharem a foto, dá até para ver que ele tem até uns verdinhos aqui, né, justamente isso, a gente tem que tentar, não é tentar imitar os produtos que tem no mercado, porque o peixe é muito característico, você pode colocar o que quiser nele, ele vai continuar com mas é lembrar, né, é trazer essas especiarias que existem nos outros também, tem que colocar ele de igual para igual no mercado, né, não adianta simplesmente fazer um produto e querer que o consumidor aceite. Então, dá para fazer, sim, esse hambúrguer, né, até a gente sempre faz no laboratório, mas também a gente faz o sensor, a gente tem que comprovar que ficou bom. E esse aqui é um empanado. Eu achei Adriano, quando você falou que o pessoal não aceitou ainda, porque aqui no departamento, toda vez que a gente faz esse tipo de produto, é o primeiro que eu não sei se é porque o pessoal já está acostumado a consumir os nuggets, né? Mas esse aqui também foi feito de 0 a 100% de CMS, e é muito aceito, um alto valor agregado, conteúdo de proteína excelente, né? Então, assim, eles não estão... Esse aqui a gente fez manual, né? Então não ficou... Mas existe as forminhas, né, formato que quiser também, assim como os outros que a gente acha no mercado, e tudo bem gostoso, né, que crianças principalmente, a gente já levou aqui quando teve o projeto Peixe na Escola, a gente levou para nossa, as crianças gostaram bastante e sempre levantam a questão dos espinhos, né, nossa, estou comendo peixe, não tem perigo, né, então a gente sempre às vezes conversa com as crianças, elas falam, eu não vou comer não, minha mãe fala que é perigoso, né, então a gente sempre cresce com aquilo, né, cuidado com o espinho, e esses produtos todos a gente vai consumir sem preocupação, né, que é um dos apelos que tem que ser feito na hora de vender, né, esses produtos é sempre fazer esse apelo nutricional, presença de espinho, sustentável, a gente não pode esquecer dessas palavras-chave, né, para convencer o consumidor e mostrar para ele que realmente o que ele está consumindo é de qualidade e vale a pena. Né, o quibe também, aí, Adriano, que você comentou, né, esse quibe aqui, ele é feito tem aqui, essa parte aqui é feito de quibe de tilápia, né, com o acréscimo de CMS, e é feito com CMS de salmão, né? Então, assim, você fala, nossa, mas tem um alto valor agregado, vai fazer quibe, mas essa parte aqui foi feito em conjunto com as casas japonesas, né? Hoje o consumo de comida japonesa aumentou muito, e consequentemente do salmão. Então, tem muito desperdício nessas casas, porque quando você faz o sashimi ou faz qualquer outro produto, né, tem essas aparas do salmão, ela não é utilizada. Então, sobra muito, assim, as carcaças, né, além dessas aparas. Então, a gente pega na cidade, né, tem fornecedores, a gente pega esse tipo e transforma nos produtos. Então, dá para fazer bolinho, dá para fazer o quibe, né, então são coisas, assim, que dá para ser oferecido, né, e seria jogado fora, né, porque dependendo da comida japonesa, não tem como você aproveitar esse tipo de resíduo, né? Então dá para fazer também com salmão. Além disso, ele fica com uma corzinha, aqui não tá dando para ver muito, né, a foto, mas ela fica com uma cor rosada, né, por conta da do salmão. E fica bem bonita, a CMS do salmão fica muito bonita. Como eu falei, né, dá para fazer também aí os bolinhos, né? Dá para fazer bolinho de mandioca, né? Aqui tem bolinho de batata com a CMS do salmão, tanto ela salgada já, né, tipo fazer um bacalhau de salmão, né, a gente salga o salmão e depois faz,
né? Eu até coloquei aqui como exemplo, né, que aqui está fazendo o teste já de fritar ele no óleo e utilizando air fryer, né? Muito pessoal está usando muito esse equipamento, né, por conta de evitar consumo de gordura, tudo. Produtos que dá para fazer também usando essas novas tecnologias, né? Eles são viáveis. Então dá para você jogar no mercado ainda com todo esse apelo, né? Que pode ser feito, né, em air fryers, né, ou frita com óleo mesmo, né? Então assim, sempre bastante condimentado, né, para agradar o paladar do consumidor, mas são produtos que dá para fazer, né, que são bem viáveis. Então a gente entra agora para a parte de enriquecimento, né? Alguns exemplos que foram feitos de enriquecimento. Então, o que dá para fazer? Infelizmente, eu não consigo do pão, né? Mas eu prometo que é verdade. Eu falei que eu ia provar tudo que é feito aqui, é verdade, né? Foi feito o pão fatiado, o pão de forma, né? Enriquecido com farinha de resíduos de matrinchã, né? Que é um peixe que não tem, às vezes, muito valor comercial por conta de quantidade de espinho, assim como a pirambeba, né? Então, dá para fazer a CMS dela e enriquecer produtos. Então, foi feito, né, tanto os pães fatiados mesmo, e o macarrão massa seca, que é essa foto que eu estou vendo. Então, ela foi utilizada, né, em substituição à farinha de trigo, né, uma pequena porcentagem, para enriquecer, e aí fez o macarrão, esse macarrão de massa seca, que ele ficou extremamente saboroso, e o teor de proteína dele subiu de 10%, 11%, dependendo da qualidade do macarrão, atingiu aí 17%, 18%. Né? Então, assim, o macarrão, dependendo da dieta, a gente é condenado aí, né, por conta de carboidrato, não sei o quê, né? Então, a gente pode transformar esse macarrão de uma forma, né, trazer mais benefícios, né, uma qualidade nutricional maior para ele. Então, é só fazer a farinha é um subproduto também, ou coproduto, dependendo do processo que você está utilizando, né, e ela, por que não vende só farinha? Ela é um processo bem oneroso, né, a farinha, para ela ser viável, ela tem que ser feita em toneladas, né, então, assim, vender só ela, né, ficar implicado, então você utilizando ela para enriquecer produtos, né, ela é mais viável economicamente, porque você dilui, né, o valor dela nos produtos. Outro produto, né? Esse produto aqui, ele foi bastante questionado, né? Inclusive, eu fui a primeira a questioná-lo. Né? Quando eu fui chamada, né, para a gente desenvolver esse produto aqui, né, eles falaram, vamos fazer um bolo enriquecido com farinha de CMS de tilápia, um bolo de chocolate. Eu falei, nossa, vou fazer, mas de jeito nenhum. Né? Eu falei, mas e um bolo de chocolate com tilápia, né, com CMS de... Não vai ser nada agradável isso. Mas o resultado foi muito, muito bom. Né? Claro que, assim, esse valor de 12%, ele não foi, porque realmente já começou a aparecer o gosto do peixe. Mas o de 8%, ele deixou o bolo mais fofo e aumentou muito o teor proteico de um bolo. Então, você imagina isso para uma merenda escolar, né, ou para fazer em casa, para na nossa alimentação do dia a dia, consumindo um bolo de chocolate, bolo de qualquer coisa, né? Aqui a gente testou com um bolo de chocolate, até por conta do gosto mesmo, dele ser mais consumido, e colocou essa farinha e deu super certo. Então, não só a gente tem que pensar, né, fixar o nosso pensamento em coisas salgadas, né, que a gente pensa, às vezes, em carne, vou fazer coisas salgadas, né, pão, um bolinho. Não, dá para fazer um bolo também, né, doce, né, usando pequenas porcentagens, tudo faz um teste, mas a gente consegue enriquecer, né, então, assim, um bolo de chocolate, às vezes teria aí 5%, né, de proteína, 6%, dependendo dos ingredientes utilizados, esse bolo aqui chegou a 13%. Então, aumentou muito o teor proteico, isso pode ser levado, né, para diversos lugares, ser oferecidos, né, e aumentar aí a qualidade, né, da alimentação, melhorar tudo a questão de alimentação mesmo de crianças, de idosos, né, porque vai facilitar muito esse consumo. Outro tipo de produto que dá para fazer também é os caldos. O professor Adriano até falou em questão de caldo, né? Eu acho que tipo sopa, né, mesmo, né? Quando você pega CMS e transforma lá vários litros de sopa. E a opção também é fazer os caldos em cubos compactados, né? Vender mesmo esses caldozinhos. Né? Então, ele é feito com... Esses aqui foram feitos com resíduos sólidos das espécies pirambeba, tilápia, né, do Nilo, e o pacu.
né, o pacu, eu já falei que o gosto dele é um pouco bem característico mesmo, né, não são muitas pessoas que gostam dele, né, por conta da presença de quantidade de gordura, né, ele não tem um alto valor comercial, ele não é tão consumido, mas para fazer o caldo, né, esse caldos em cubo, ele já deu certinho, porque esses caldos, eles são mais gordurosos mesmo, né, ele precisa dessa gordura, né, para dar certo, né, para fixar todos esses ingredientes, né, então aqui foi feitos, né, tanto com os resíduos, né, com o CMS, né, e com o peixe inteiro, né, aqui é um que utilizou esses peixes que eu falei lá no começo de baixo valor comercial. Eles foram eviscerados, né, tirou escama, né, e viscerou e moeu tudo no moedor elétrico, né, e transformou em caldo. Esse caldo foi comparado a esses comerciais, né, que a gente já tem costume de consumir, e o teor dele de minerais, né, principalmente de cálcio, de fósforo, né, e presença da gordura poliinsaturada, de ácidos graxos, foi muito maior, né. Então, assim, é um produto que às vezes o pessoal não gosta, é comercial, né, não consumo isso não, faz mal. Então, assim, tem como trazer isso, né, em forma de tempero, né. Então, a gente pensa assim, esse caldo não tem um valor tão agregado assim, e a gente pode trazer ele para alimentação, ele é um produto de um custo, né, mais reduzido, mais acessível, né, e que pode vir para alimentação nossa, né, em forma aí de tempero, então dá para fazer com esses resíduos. Né, outro tipo, né, de produto existe bastante no mercado, né, mas aqui foi feito um processo um pouco diferente, né, da extração do óleo, que foi pela silagem, né, ácida. Eu vou ter que ser sincera, né, com vocês, o cheiro disso não é nada agradável, né, enquanto silagem, depois que faz todo o processo de purificação do óleo, fica ok. Mas esse primeiro contato aqui, na hora que a gente abre, né, esses potes, né, o cheiro é horrível, horrível. É uma forma de aproveitamento, né, foi testado vários tipos de resíduos, com as próprias escamas, né, só eviscerou e jogou, como só de víscera, né, a cabeça com carcaça, só cabeça. Então, assim, teve vários tipos de tratamento que foram testados. E os resultados foram bastante interessantes, né, porque tirando o óleo de víscera, que isso já era esperado, né, porque víscera, né, já tem a parte ruim ali, já está toda concentrada. É o único que não pode ser destinado à alimentação humana, né, ele pode ser aproveitado de outras formas, a ração animal e para a produção também de biodiesel, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa parte foi bastante. Com isso, a gente teve um coproduto. Quando você faz a silagem, você extrai, né, deixa a silagem ácida, você joga ácido mesmo, deixa por um tempo ali, né, a gente testou, acho que até 90 dias, se eu não me engano, e a obtenção de óleo foi muito alta, muito mais do que comparado à extração por solventes, né, ou por temperatura, extração a frio, extração a quente, o teor dela de extração do óleo foi muito superior. E aí, quando a gente olha aqui o processo depois do óleo purificado, um óleo bem comercial, né, o que a gente tem costume de ver mesmo, né, ele poderia ser utilizado dessa forma mesmo, encapsulado, né, pode fazer o que quiser com esse tipo de produto, né, e as farinhas aqui. Então, teve farinhas mais claras também, acho que devido a todo o processo de acidificação, né, a obtenção das farinhas mais claras, que foi usado ainda para fazer o enriquecimento de produtos, né, igual esse processo fica mais barato do que fazer a farinha em si, né, a secagem, né, pelo processo ser mais oneroso. Então, assim, você tem dois produtos, todos os dois produtos com alto valor agregado e bons para a saúde. Então, aqui eu coloquei também, né, as novas pesquisas, né, são coisas que está sendo pesquisado ainda aqui, que a gente ainda não tem foto, não tem, assim, ainda, né, que deu certo ou não, né, uma base, né, mas tem projetos já sendo desenvolvidos para fazer a extração do óleo, né, diferentes resíduos de tilápias para a produção de biodiesel. Então, como eu falei no outro slide, né, a de víscera, ela não foi aceita como para alimentação humana, né, que já era o esperado, mas em vez de transformar em ração, essas vísceras, ela pode ser destinada para a produção de biodiesel, porque ela
nos primeiros testes que a gente realizou aqui, a gente conseguiu uma obtenção de 70% de óleo extraídos dessas vísceras. Então, é um tipo de produto, né, que tem crescido. Antes, era muito base de material vegetal, né? Hoje já tem mudado, o pessoal já tem procurado pelas fontes animais, então ele tem como ser obtido. Um outro produto também que a gente está olhando é a questão da obtenção de gelatina extraída do couro de tilápia para fazer um revestimento comestível, né? Então, entraria aí até para outros produtos, assim, embalagens comestíveis, tem visto muito, né, que hoje, às vezes, a base de amido, né, principalmente, então, está sendo feito. O único problema, como eu falei, é tentar tirar esse gosto característico, né, porque dependendo do produto que você vai usar para fazer esse revestimento, ele vai usar o produto, né, então tudo isso tem que estar sendo estudado. E o processo de obtenção de pururuca da pele do peixe, até para dar um destino, né, para essa pele de peixe, que não seja a questão do artesanal, né, que assim como a escama, que é usado muito em questão de artesanato, né, ela pode também ser um processo de silagem que eu falei, né, agora há pouco, de óleo, né, ela ajudou ali no processo de acidificação, a presença dela, né. Aqui na UF, as pesquisas, igual vocês viram, elas são bastante direcionadas para a questão dos peixes, principalmente por conta da localização geográfica nossa, né, mas tem muito interesse, né, em investir em outros tipos de aproveitamento de pescado, tendo em vista essa grande quantidade de resíduos existentes, né. Então, assim, a título, né, idade também, para ficar mais completo aqui essa aula, eu também dei uma no que tem já desenvolvido, né, em pessoal que tem mais acesso, né, a outros tipos de resíduos, né, eu achei bastante interessante que tem pesquisas direcionadas para extração de carbonato de cálcio, né, que seria o cal virgem aí, das conchas de moluscos. Então, as conchas que a gente viu lá no começo, né, que tem de 65% a 83%, né, de resíduo, né, que ela representa essa faixa, né, pode ser extraído aí esse carbonato para fazer cal virgem. Então, imagina o tanto de resíduo que vai ser aproveitado, né, e trazer um produto aí que tem já alto valor no mercado, né, ele já é, né, procurado, né, para construção, para um monte de coisa, então ele já tem um mercado para ele, né. Outra coisa também que está sendo bastante feito também é a questão da quitosana, né, a quitosana, ela é um produto, né, obtido pela quitina, quitosana vem da quitina, né, que ela é presente nos esqueletos, né, de lagosta, de camarão, né, então aquela carapaça toda ali, você faz essa extração e transposana, né, que seria aí essas fibras solúveis, ela é bastante utilizada como aditivo, como material de parede para fazer microencapsulamento, né, a gente tem empregado bastante ela para isso, então todas essas carcaças que seriam jogadas fora, elas podem ser utilizadas para extração de outro composto. Assim como pode ser extraído também, por exemplo, carotenoides, né, se a gente pegar aí caranguejo, né, pegar o próprio camarão, né, aquela cor dele característico e forte é por conta dos carotenoides. Então, tem como fazer essa extração, né, dessas partes e trazer esses tipos de pigmentos, né, naturais para a nossa alimentação, né, porque hoje em dia a gente está bem voltado para isso, né, em questão, principalmente de pigmentos, né, o pessoal tem procurado fontes naturais de pigmentação, né, e uma das fontes naturais é bastante questionada, né, por conta de ser extraída de inseto, né, então o pessoal que é da linha naturalista, vegana, né, então não muito o carmim de cochonilha, né, por ser extraído de inseto. Então, se a gente conseguir alguns outros, né, por exemplo, o urucum, que a gente já tem costume, né, de utilizar, e trazer esses carotenoides também, extraídos de fontes, né, que não seja de inseto, né, essa seria de origem carne, né, não perde dos veganos, mas atenderia sem o sacrifício dos insetos, né, porque precisa de toneladas de insetos para conseguir um pouco desse pigmento. Nesse caso, seria resíduos, eles seriam jogados fora e a gente consegue aproveitar e retirar esses pigmentos. Existem vários estudos hoje acontecendo, né, ao mesmo tempo, para tentar aproveitar da melhor forma possível esses resíduos, né. Então, esses produtos todos que eu apresentei e que existem,
né, ele se insere, né, nessa demanda atual e principalmente com a legislação, né, porque como a gente viu, aproveitar a carne residual, e não só a carne, né, todo o restante, né, em realidade, elimina esse descarte inadequado desses resíduos, né, e existe a questão dos coprodutos, né, que expressam esse crescimento sustentável da cadeia, com baixo custos, rentáveis e evitam o desperdício, além de tudo, né? Então, é um conjunto de benefícios, né, que isso incentiva a continuar os estudos e colocar mesmo esses produtos no mercado. Então, a aplicabilidade dessas tecnologias de processamento, né, ela é uma alternativa para o aproveitamento desses resíduos gerados do pescado em virtude da valorização comercial desses coprodutos, né, aquilo que você fora, você coloca ele no mercado de novo, agrega valor nele, né, e você reduz praticamente a zero esse volume residual. Então, percebe-se, né, nesses estudos, ou não só em estudo, né, quando você fala também de frigoríficos, tudo, né, eles cumprem, né, com esse compromisso de proteção ambiental. Faz bem essa tríade da sustentabilidade que a gente fala muito, né, que é economicamente viável, ele é socialmente justo e ambientalmente corretos. Né? Então, esse processamento de pescado, ele engloba as três coisas e consegue fazer parte, cumpre certinho com esse compromisso. Então, acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar desse tema. Né? Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para vocês precisarem. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, eu estou à disposição. Vamos passar para as perguntas aqui, Amanda? Certo. Vamos passar lá. Deixa eu ver aqui. Pode escrever nessa pergunta, viu, gente? O pessoal está perguntando se você vai disponibilizar os slides. Posso disponibilizar, sim. Se você quiser me passar o seu e-mail, professor, aí eu te envio, você envia para o pessoal, se tiver algum lugar que queira que eu disponibilizo, colocar assim. Pode ser o pessoal te pedir no seu e-mail direto? Pode ser? Pode ser. Se o pessoal quiser, aqui eu coloquei o e-mail da minha empresa, mas vocês podem anotar aí. Eu vou digitar aqui no chat, que fica mais o meu e-mail, que aí não tem perigo de errar. Quem quiser os slides, é só me mandar o e-mail aí, né, amanda.lago@ufla.br, e eu disponibilizo, eu envio para vocês. Bom, então vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Pergunta, agora teria como usar para alimentação natural para pet? Ou outra opção, os resíduos? Teria sim, assim, dá para fazer para alimentação humana, né, dá para transformar esses resíduos aí para ação de pet, né, que é até um setor que teve um alto crescimento, né, nesses últimos anos, né, tem saído muitos produtos diferentes, dá para ser, né, focado, né, fazer aí pro peixe, pro gato, né, eu acho que principalmente aí, né, por conta desse gosto, mas existe vários tipos de processo que dá para fazer e transformar, assim, às vezes em biscoito enriquecido, né, aqueles biscoitinhos que a gente vê, né, o próprio cani mesmo, né, que é servido para a gente, saborizado ali com a questão né, de pet, dá para fazer vários tipos de produtos. Uma outra pergunta aqui, o que agrega mais valor, CMS ou filé? Olha, essa questão é interessante, assim, né? Bom, se a gente for falar, né, que CMS era algo que é descartado, né, e você está agregando um valor e jogando no mercado, né, a gente pode pensar ali que a gente está agregando mais valor a ele, né, por conta dele já ter sido considerado algo que não é consumido, né, que seria descartado. É claro que hoje, quando você fala em filé, o valor comercial dele é muito diferente de uma CMS, né, não tem como comparar, até pelas questões que a gente já falou, né, as questões de
dos consumidores, né? A gente tem esse preconceito formado, às vezes, né? Fala CMS, o pessoal já é uma polpa, mas se você... O filé, ele já está pronto, né? Ele já tem o valor dele agregado nele por si. Então, se for falar do que dá para agregar mais valor, eu falaria a CMS. A gente agrega muito mais valor a ela, né? A gente pega algo que seria descartável e transforma em vários tipos de produtos com altíssimo valor agregado. Bom, em relação aos aditivos que estão presentes nos nuggets, será que a baixa aceitação pode ser oriunda disso? Por ser eu prefiro alimentos que não tenham glutamato, monossódico e derivados. Sim, isso é a questão que a gente entra aí para a questão dos produtos industrializados, né? Igual eu falei, né? A ficha, os nuggets, a mortadela, presunto, né? O pessoal tem muito preconceito em cima, né? Por conta de ser um produto industrializado. Mas existe muito hoje, né? As indústrias já percebeu isso e já vem trabalhando, né? Eu não estou defendendo a minha profissão de engenharia de alimentos, não, mas está vendo bastante essa mudança, né? Hoje, com a empresa de consultoria, né, que eu tenho, a gente já tem clientes que nos procuram justamente por conta disso. Eu quero desenvolver um produto para o mercado que seja comparável àqueles que já existem, mas eu quero corantes naturais, só emulsificantes naturais, só conservantes naturais. Então, dá para fazer isso com produto também de pescado, né? Então, isso, se a gente for começando a acompanhar, hoje já existem indústrias também que estão substituindo o glutamato, né? Que realmente o glutamato, quando utilizado em uma quantidade, provado que ele pode causar esclerose múltipla, né? Ou às vezes até, né? Tem vários estudos aí voltados para o glutamato. E já tem indústria que já está focada nesse setor de trazer esse realçador de sabor, né, que é a função dele, de forma natural. Então, se a gente englobar tudo isso a um produto de pescado, a gente traria algo bem interessante para o consumidor, né? A gente já conseguiu eliminar a questão da gordura trans, né? Isso já foi eliminado. A gordura saturada, né? A gente já com ácidos graxos poliinsaturados, né, que já traz essa questão de qualidade, assim, para fazer, né? E aí é trabalhar em cima do consumidor para que ele entenda, né, as diferenças daquilo que já existe, né, e veja que é sim um produto diferente que está sendo oferecido. Bom, outra pergunta, pessoal, se você conhece alguma empresa que tem trabalhado aí, algum grupo de pesquisa, o qual tem trabalhado com a pele de tilápia no uso de curativos de regeneração de pele humana em pessoas acometidas por queimadura? Eu, assim, não conheço, né? Assim, aqui na região, aqui na UFLA, por exemplo, eu não tenho conhecimento desse tipo de pesquisa. Conheço a pesquisa, né, ter pesquisado sobre, né, e tem saído muitas notícias, né, e achei fantástico, né, a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre isso, né, e já está sendo testado, já está sendo utilizado em vários lugares, né, como já foi provado, né, que ela consegue, sim, para queimaduras, né, essa maior... traz um frescor, né, para a pessoa, né, aquela presença, e aumenta na cicatrização, assim, muito, muito mesmo. Então, assim, eu não conheço, mas gostaria, assim, de conhecer mais sobre o assunto, né, porque eu achei fantástico esse tipo de pesquisa, eu acho muito válido. Bom, o Osni está sempre presente aí com a gente, maricultor em Santa Catarina. Gostaria de saber se a Amanda sabe alguma forma de aproveitamento das conchas de marisco, mexilhão, perna, além de produção de carbonato de cálcio, e o que pode ser usado esse produto, o carbonato de cálcio? Então, o carbonato de cálcio, como eu falei, né, ele é utilizado para a produção do cal virgem, né, que é utilizado aí na construção civil, né. Ele usa bastante o cal, né, nessa questão. Em questão de alimentação, infelizmente, eu não tive conhecimento, né, de algo que possa fazer, né, com essas né, desse tipo de coisa, além dos artesanatos, né, que o pessoal utiliza bastante. Em questão de alimentação, ainda não vi nada, né? O que eu vi foi esse destino aí para a produção desse cal virgem, né? Para a construção civil, né? De tudo, mas ainda não vi para alimentação. Mas não é algo que eu possa falar assim, pode ser descartado. Não, o pessoal
né? É muito usador, vai sempre ir, e daqui a pouco eles conseguem descobrir alguma coisa que dá para fazer, mas eu acho que pela formação dela mesmo, né, os componentes dela, é um pouco mais difícil trazer isso para alimentação, né, mas no futuro aí alguém consegue trazer alguma coisa. Amanda, desses produtos que vocês vêm produzindo, tem alguns que já está na indústria sendo vendido? Como está o processo de patente? Tem feito patentes? Como tem funcionado? Então, Adriano, assim, não tem ainda no mercado, né, esses produtos. A gente até tem trabalhado com alguns projetos levar isso para o consumidor, né? A gente teve até numa cidade, né, próximo a Goiás, onde a gente tentou entrar em conversa com eles ali para a gente montar uma planta piloto, né, de processamento de pescado, né, porque é aquilo que a gente conversou, existe muitas pessoas que vivem da pesca, né, em várias regiões do Brasil, e que a situação é bastante, né, porque o valor que ele consegue entregar para o atravessador não supre as necessidades dele, né, então assim, se conseguisse montar cooperativas para fazer essa questão dessa piloto, a gente levaria a tecnologia para eles, né, como projeto de extensão, só que isso envolveria também a questão política, né, que tem que ter o apoio aí de órgãos governamentais, até para poder montar, né, essa estrutura toda, né, depende de uma demanda, né, financeira, questão toda, né, então, os nossos produtos a gente não transformou em patente, né, porque quando a gente faz, a gente visa muito a questão das publicações, né? E patente de produto alimentício é um pouco complicado, né? Porque você consegue fechar ele completamente, né? Então, se eu faço uma patente de por exemplo, um produto lá, salsicha de CMS de tilápia, eu fechei ali na tilápia, mas é o tanto de espécie de peixe que existe também, né? Então, é um pouco difícil você fechar essa questão de alimentação. O objetivo nosso aqui também é levar isso, né, para as pessoas. E, claro, assim, a Maria Emília aqui, ela sempre fala, não, o meu maior sonho é ver esses produtos no mercado, né, porque são os produtos que já foi estudado, a sensorial, da vida útil deles, quanto que eles duram, né, a gente já sabe tudo. Então, o que a gente está tentando, eu agora, por meio da empresa, né, que eu abri essa empresa de consultoria, né, junto com a minha sócia, a gente está tentando levar para os frigoríficos, né, o pessoal que já trabalha com beneficiamento de pescado, a gente está tentando introduzir isso de produção deles, né, e ver o que dá, porque seria muito interessante ver isso, né, no mercado mesmo, né, e a tecnologia está pronta, né, é só mesmo quem achar alguém que queira investir e colocar em prática, né, porque está tudo pronto já, né, já está tudo provado que dá certo, é fazer um trabalho de marketing muito bem feito, uma conscientização e alguém que tenha essa questão de investimento e queira testar, né, essa questão toda de investimento. Bom, e numa conversa com o dono do frigorífico, eu falei com ele, essa questão que foi levantada aí sobre aceitação do mercado, eu falei para ele, é só a gente fazer um concurso gastronômico e premiar o ganhador. Aquele que for o melhor prato, usando aquele CMS, vira produto, é simples. Às vezes, por exemplo, lógico fazendo com as condições adequadas, mas você faz um concurso gastronômico só com isso, gera inúmeros produtos com potencial de mercado, e coloca um público para poder avaliar, né? Não, com certeza. Se a gente pegar aí como exemplo a comida de boteco, né, que começou aí bem, né, o pessoal não entendia muito qual era o conceito, para que servia e tal, né, e olha o tanto que expandiu a questão da comida de boteco. Então, se pensar, né, nesse sentido, com a parte de pescado, nossa, vai sair umas ideias que a gente nunca imaginou, o pessoal é muito criativo, né, vai sair pratos fantásticos, e a melhor maneira de introduzir essa questão do pescado na alimentação, né, que todo mundo vai ficar curioso, né, os bares vão querer caprichar para ganhar, né, o concurso, e, consequentemente, os consumidores vão querer experimentar, né, para ver direitinho. Eu não conheço em Minas se tem algum festival de pescado. Aqui em Goiás tem um que é em São Simão, é todo ano, e nós fizemos no último evento em Quirinópolis, a Jornada do Peixe, que envolveu também um concurso gastronômico. A base de produtos foi pratos e petisco, não era com a CMS, né? Mas é uma coisa que tem que
que eu acho que tem que entrar também para poder ser melhor aproveitado. Tem sim feito esse tipo né, de divulgação, né, de tudo, né? Aqui a gente tentou introduzir a questão do peixe na escola, né, a ser pescado, o peixe na escola, né, para tentar levar isso para merenda escolar, né, para tudo, né? Mas isso bate muito, né? Tudo é onde a gente vai, de repente a gente esbarra um pouco nas questões políticas, porque para levar para uma merenda escolar a gente precisa de um apoio de uma prefeitura, do estado, né? Então tudo isso tem que começar lá em cima para a gente conseguir, né, conscientizar todo mundo e conseguir chegar com esse tipo de para uma merenda, né, em alguma alimentação assim. Amanda, mais uma pergunta aqui. Vocês têm feito projetos de compostagem também? Não, de compostagem a gente ainda não trabalhou ainda com a compostagem, né? Eu acho que principalmente porque a gente está mais ali no setor de alimentos, né? O nosso departamento ali, a gente sempre transforma alguma coisa em algo assim, né? Mas não sei falar se tem algum outro setor aqui na UFLA que faz, né, tudo, mas assim, a gente mesmo nunca fez, não é algo que a gente testou ainda. Na prestigiada aqui no Marco Antônio, colega de trabalho, Amanda, que ele é da parte de zootecnia, mas trabalha muito com alimentos, está aí presente. Eu estou tentando fazer ele entrar no peixe aí para trabalhar com essa parte de desenvolvimento de produto aqui. Olha, isso é bacana. Não, tem que animar. É uma área, assim, eu gosto dessa parte. Eu acho que tem muito ainda o que ser pesquisado, né? Né, e a região de vocês aí favorece muito também, né? A questão do pescado é bastante presente, né? Eu poderia levar muito benefício, assim, né? De tanto econômico como, né, questão nutricional para a população, né? Aqui, frigorífico, eu acho que tem bem mais que a região de Lavras, sul de Minas. Pelo menos assim, no estado, eu acho que tem bem mais. E o contato que a gente tem, contato com os donos, a gente tem também. Então, precisa a gente ter os produtos bons para apresentar para eles. Sim, com certeza. Né? E você chegar com a ideia já pronta, né? E mostrar que realmente é viável, né? Isso, né? Uma hora, alguém vai interessar e vai jogar, né? Vai acreditar e vai apostar, né? E aí tem que fazer essa questão toda aí de mudar a cabeça do consumidor, né? É tudo questão de costume, né? Tudo que é novo mesmo, o pessoal assusta um pouco, né? Mas a questão do pescado já vem, né, nos últimos anos, então isso é muito a cabeça, né? Agora é introduzir mesmo essa questão desses produtos industrializados. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, Amanda, eu venho te agradecer, meus parabéns pela brilhante palestra que você fez aqui para a gente, viu? Foi muito boa. O Marco está dando um alô aqui, ó. Vamos prosseguir com as ideias da doutora Amanda nas nossas pesquisas. Sim. Eu fico muito feliz, né, de ter participado, de ter a oportunidade de falar desse tema, eu gosto tanto, né? Obrigado mesmo, né, pelo convite. Fico feliz de ter contribuído aí um pouquinho e me coloco à disposição, né, para o que vocês precisarem, né? É sempre bom a gente trocar ideias, experiências aí, até para desenvolver algo novo, né? A gente pode ir conversando sempre que vocês precisarem. Bom, então, Amanda, muito obrigado mais uma vez, viu? Manda um abraço para a Maria Emília aí, foi muito bem recomendada, foi muito bom a sua palestra aqui para a gente. Ela vai ficar no meu canal no YouTube, Adriano Carvalho Costa. Amanhã ou depois ela já está no canal lá. Se você quiser depois baixar ela, pode ficar à vontade. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos também que estão presentes aqui. Certo, Adriano. Boa noite a todos.